Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Estou aqui com vocês toda semana e junto comigo aqui eu tenho meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Venho aqui ouvir um pouco mais de nerdice, teologia. Acho que hoje um pouco mais de nerdice que teologia. Mas de vez em quando, né, os teólogos aqui conseguem achar alguma coisinha também de teologia aí pra vocês. E já curte, já comenta, já compartilha, já faz tudo que tem que fazer aí. Ajuda a gente a tornar o Dois Nerds cada vez mais conhecido. E bora falar um pouco da nossa pauta, um pouquinho de One Piece. É isso, One Piece, a gente tá fazendo aí o nosso desenvolvimento dos arcos, não é mesmo? E agora estamos no terceiro grande arco, ele é conhecido como o arco da Skypiea ou The Sky Island Arc, porque ele tem dois pequenos arcos, né? A gente tem o arco de Jaya e o arco de Skypiea. São dois pequenos momentos. E, a gente estava discutindo até aqui, conversando, a gente não discute. Sobre a relevância desse arco. Esse é um arco que as pessoas acham mais moroso, mais chato. Tem pessoa que tem a audácia de dizer até que é pulável, o qual eu discordo plenamente. Eu não acho que nenhum arco é pulável. Não faz o menor sentido você pular arcos de uma história, independente de quão ruim o arco seja. É como se eu falasse assim, a parte aqui de Valfenda do Senhor dos Anéis é sem graça, eu vou pular. Sentido, você vai perder informações essenciais da história. Ainda mais quando não é um arco filler, né? Quando a gente fala de filler, beleza, aí nós entendemos, né? E a gente sabe que o One Piece, pelo menos no anime, tem uma série de fillers que podem eventualmente ser puláveis. Mas nós estamos fazendo aqui arcos que são canônicos, né? Arcos da história de fato. E eu também tô com meu amiguinho. Por mais moroso, cansativo, ruim, desagradável que seja um arco, quando você se defronta com uma história, você segue nela até o final. Por mais que seja aí um pouco desagradável a história. Eu particularmente estou entre aqueles que não gostam muito do arco de Skypiea. Não vi o anime, não sei como ele é, baseado apenas na leitura do mangá. Se você achou o mangá lento, o anime então. O anime sempre enrola mais, né? Sim, e ainda mais no ritmo com que com que o mangá estava vindo, né? Tanto o East Blue quanto o Alabasta, vindo um ritmo bastante acelerado, novidades e descobertas. A gente está conhecendo esse novo mundo de One Piece, né? East Blue é um arco de apresentação. Alabasta é o primeiro arco aí mais significativo, talvez, fora da Grand Line, enfrentando já um Shichibukai, temos um Crocodile ali, conhecendo esse mundo da Grand Line que eles estão entrando. Então, também é um arco bastante coisa interessante. Skypiea, ele tem um início também muito interessante. Ele inicia um barco caindo do céu, aquelas sombras gigantes, cara, muita coisa, muita informação legal. Mas depois que eles chegam de fato na Ilha do Céu, na Skypiea e tudo mais, eu sinto que o ritmo vai ficando muito lento, o ritmo vai ficando muito moroso. Mas isso não invalida a importância do arco. Como estávamos conversando também aqui, né? O arco, ele traz elementos significativos, talvez não naquele momento que a gente está lendo. Eu me lembro dos sentimentos, assim, das emoções lendo Skypiea antes de chegar no atual momento de One Piece. E você vai vendo coisas e pensa, pra que isso? Não tem muito sentido. Agora, chegando em Egghead, tem tantas coisas sendo reveladas, a gente vai entendendo algumas conexões. O ano também tem algumas coisas que a gente faz conexão com o que foi dito lá em Skypiea. Então é um arco importante.
Mas é um arco lento. Então é o arco mais feliz do Oda, na minha opinião. Perfeito. Desenvolvimento. Perfeito. Eu acho que é bom a gente ter essa leitura crítica no sentido de que, ó, tem coisa importante aqui, não é o melhor, mas beleza, né? Porque ele não vai acertar sempre. Não é assim a vida. E eu concordo também que eu acho que o começo é mais bom. O começo é melhor do que o final ali. Quando eles estão efetivamente nas lutas, que teoricamente é um momento do Shonen, as lutas são um pouco morosas. Eu tenho pouco... Tirando a luta contra o Enel, que eu acho genial, a luta contra ali os seus capangas e o envolvimento do pessoal nativo da Ilha do Céu, eu acho mais ou menos. Então eu acho que talvez as lutas não foram tão legais, foram lutas mais cômicas do que necessariamente aquela luta de energia que a gente gosta, assim, né? A gente sempre fala que o Sanji, o Luffy e o Zoro são os 3 personagens que vão lutar de verdade. O Sop, a Nami, o Chopper, eles são mais engraçados na luta deles. Eu sinto que todo esse arco virou um pouco mais pra luta um pouco mais engraçada. Tem uma memória, principalmente daquele gordinho. A luta daquele gordinho ficou muito na minha cabeça, né? Que eles ficam na floresta. Nas bolas, né? As bolas. Então eu tenho essa sensação. Mas, antes da gente entrar efetivamente, falar, né, propriamente do Enel, de Skypiea, a gente tem que falar um pouco de Jaya. Jaya é ali o arco, o mini arco anterior a isso. Tem esse momento que o amiguinho falou, cai barco do céu, o log pose, que é o mapa deles ali, tá indicando pra cima, e eles não sabem como se relacionar com isso, como é que a gente vai seguir pra cima, né? Então eles começam a caçar pela região ali, o que fazer, e eles chegam na ilha de Jaya. E aí a gente tem algumas coisas muito importantes aqui, alguns personagens muito importantes, e eu quero começar pelo Belmari. O Belmari, que tem poderes de mola. Ele é um pirata que é considerado aí um prodígio, assim como o Luffy, né? E ele tem uma... não posso falar... O Luffy vive uma vida de esperança diante do One Piece. O Luffy vê ele é o romântico, né? Romance Down, que é todo o tema de One Piece, é pautado no Luffy. Ele é o romântico, ele olha com esperança pra coisa. O Belmari já ele é um cara completamente sem esperança. Ele é um cara que não acredita no One Piece, ele é um cara cruel, e ele tem um pequeno embate ali com o Luffy logo no começo de Jaya, e eu acho que é um embate maravilhoso, que mostra a diferença entre esse cara desesperançoso para com todo o mistério do One Piece e o Luffy, né? Esse aí é aquele... Eu sou péssimo com o nome. Esse aí é aquele que vai surgir depois, vai ressurgir de novo depois? Volta no arco do Dressrosa. Ele é um cara desagradável demais. Ele é. No entanto, eu acho interessante a gente vê no One Piece como o Luffy ele já vai revelando também cada vez mais o seu poder, né? Luffy, além de ser o protagonista, vai se tornar talvez o personagem mais poderoso de One Piece. É isso pelo menos que a gente vai percebendo. Cada arco ele evolui um pouco mais. E aí nos primeiros confrontos que eles têm ali no bar, eu acho, no restaurante. Isso. E o Luffy não luta, né? Eles fazem ali um voto de... Ele e todos os companheiros, né? Um voto de não lutar. Eu não lembro a razão porque eles não lutaram. Eu lembro só da cena muito marcante no anime, porque o Luffy gosta de lutar, né? É um dos grandes prazeres dele. Mas por alguma razão que eu não lembro, ele se nega a lutar naquele momento contra esse personagem. Mas aí depois, lá no final, depois que ele rouba as coisas do... O nome do Mont Blanc. Ele rouba as coisas do Mont Blanc e aí o Luffy vai lá e resgata essas coisas de novo. Cara, o Luffy ele mostra todo o poder dele. Um soco. Não é uma luta longa. Exato. E a Nami também não entende, né? A Nami fica brava com o Zoro e com o Luffy, né? E aí eles, tipo, cara, não... É como se fosse assim, a gente não vai entrar em discussão
como é que é? De princípio. A gente não vai discutir isso com ele, não é sobre isso. Aí agora, quando ele mexe com os outros, e o Luffy é muito disso, cara. Quando mexe com bens dos outros, quando você atrapalha a liberdade dos outros, aí eu interajo. Comigo, faça o que você quiser, enche o saco quanto você quiser, eu aguento. Eu sinto um pouco disso, tipo, não gosto do bullying, fala o que quiser de mim, mas não mexe com meus amigos. Aham. Não, e é legal isso porque geralmente é o motor que move ele em toda a trama que vai surgir, na grande trama, né? Então, uma das questões, né, por exemplo, vou pirar um pouco aqui na história da Skypiea, mas uma das coisas que me chama a atenção, né? Qual foi o motivo, um dos motivos que fez Luffy querer ir pra Ilha do Céu? Além da curiosidade, do desejo de conhecer toda a Grand Line. Mas ele queria ajudar o Mont Blanc, que é o descendente do Norland, acho que é o nome. Norland. É descendente do Norland. Ele queria mostrar que ele estava certo. Que ele podia confiar. E aí lá no final do Skypiea a gente vê o sino tocando, né? O sino toca e aí ele fala, é verdade. Então o que move o Luffy nas grandes tramas não são grandes objetivos, mas são pequenos objetivos. Ele vê uma pessoa que ele gosta, essa pessoa tem uma necessidade que ela não consegue sanar e o Luffy vai lá e resolve. E isso, pra ele resolver, vira um grande evento. Ele se envolve, tipo, igual. E que é até uma personagem que eu esqueci de falar aqui, né? A Robin. A Robin é a personagem que entra na tripulação no final do Alabasta. A gente já vai falar sobre ela. Mas, novamente, em prol de cuidar dela, ele se envolve em coisas grandes, que é o próximo arco, no próximo que a gente vai falar. Então, assim, é sempre isso, cara. Ele quis ajudar a Vivi. Liberou a ilha inteira dela. Ele quis ajudar o Mont Blanc. Foi e fez tudo o que ele fez. Então, o Luffy realmente é um exemplo de altruísmo. E o Zoro, como bom imediato, entende isso, respeita isso e acompanha isso. Né? Com certeza. Então, isso são duas características muito legais aí da tripulação. Outro personagem que eles encontram nesse mesmo momento, e não é tão importante agora, mas é um dessas coisas que, tipo, cara, vai ser importante muito no futuro, é o Barba Negra. A gente tem o primeiro contato com o Barba Negra aqui. E até esse momento a gente não sabe quem é o Barba Negra. A gente simplesmente vê esse cara, ele conversa com o Luffy, eles têm ali uma conversa meio esquisita, né? Mas a gente sabe o que a gente sabe do Barba Negra até então. Que o Ace tá procurando Barba Negra. Porque ele contou isso pra gente lá em Alabasta. Ace é irmão do Luffy. Não sei se a gente chegou a falar do Ace, amiguinho. Não lembro também. Mas o Ace aparece em Alabasta. Ele é irmão do Luffy, irmão de criação ali do Luffy. E ele tá atrás do Barba Negra, que era da tripulação dele e traiu. Então a gente tem um primeiro sinal do Barba Negra. E dá pra ver que o Barba Negra também não é um pirata qualquer. A gente não entende muito sobre ele, mas é um primeiro contato com esse personagem, com o jeito dele ser. E é interessante que nesse primeiro contato a gente já tem uma diferença nítida. O Luffy ama a torta que ele tá comendo e o Barba Negra detesta a torta que ele tá comendo. Então o Oda apresenta os dois personagens mostrando, eles não são iguais. Esses dois não se darão bem. Esses dois têm princípios diferentes. Eles não gostam da mesma torta. E a gente nem tem noção da dimensão que o Barba Negra vai assumir depois, né? Ele aparenta ali inicialmente ser só mais um pirata, né? Mais um possível vilão que vai ser enfrentado tranquilamente pelo Luffy. Hoje nós sabemos que Barba Negra tem uma proporção muito maior, não sabemos se é tão poderoso quanto é mais poderoso que o Luffy ou não, que a gente ainda não viu esse confronto. Mas não é um piratinha qualquer, não. E além dele tem o Barba Branca também, né, amiga? Acho que a primeira aparição do Barba Branca é aqui, em Jaya. Se eu não me engano, ele aparece pela primeira vez aqui no encontro com o Shanks. Não me atentei a... Mas ele é a primeira vez que a gente tem a apresentação desse grande pirata. A gente ouviu falar, né? Tanto ele, o próprio Shanks, são personagens que a gente conhece, sabe que são poderosos. E o próprio Ace, né? O Ace, quando ele aparece em Alabasta, ele tem a tatuagem do Barba Branca, ele faz parte da tripulação do Barba Branca. Aí o Luffy pensa, poxa, meu irmão saiu de casa falando que ia se tornar rei pirata, alguma coisa assim, mas ele abriu mão, esse cara deve ser, né? Então a gente entende que o Barba Branca, ele é um cara alto nível. Ele também vai aparecer ali nesse arco. E o Barba Negra é interessante que a gente não conhece só ele, a gente conhece a tripulação, e não é uma tripulação fraca não.
Tem o atirador lá de elite deles, aquele sniper, que é o cara é bom demais. Tem o timoneiro dele, que é forte pra caramba. Então a gente vai conhecendo a tripulação do Barba Negra, que apesar de ter uma aparência zoada, eles são poderosos. Eles são poderosos demais. Exatamente. E é uma tripulação também pequena. Né? A gente vê piratas com tripulações gigantescas. O próprio Billy Murray estava se achando. Não, porque eu tenho uma tripulação de nananã. Mas não é sobre o tamanho da quantidade de pessoas, né? Então a gente vê que uma tripulação concisa ali pode ser uma ameaça. Bem, é pouco que a gente vê dele. Efetivamente, após isso, a gente tem aí o desenvolvimento do Mont Blanc, né? Mont Blanc, então, é esse descendente, né? Mont Blanc Cricket. Ele é descendente do Mont Blanc Noland, que daí vem uma curiosidade, amiguinho, pra quem assistiu a série de One Piece. Você assistiu a série? Assisti. Quando o Zoro tá lá todo ferrado, no barco lá, depois de lutar contra o Mihawk, a Nami tá lendo uma história pra ele, é a história do Noland. Ah, eu perdi esse easter egg. É o livrinho do Noland. Então o Noland, ele é conhecido, é uma história conhecida como um grande mentiroso, que contou para todos que havia uma ilha no céu e foi considerado mentiroso e traidor por um rei, e ele é morto como um mentiroso, né? Quando na verdade ele era um grande explorador, ele era um grande aventureiro. E o Cricket, então, ele é o descendente do Noland e o objetivo dele é provar que existe essa ilha do céu. E o Luffy, então, como o amiguinho já falou, tem esse desejo de não só ajudar ele, mas assim, o Log Pose tá mostrando pro céu, eles têm que dar um jeito de ir pro céu. Aí, eles efetivamente conseguem chegar na Ilha do Céu através da ajuda do Cricket. Porque uma parte mais legal é que eles entram no céu como pelas vias ilegais, né? Tipo, cara, tem uma forma correta de fazer isso. Ninguém nem sabia que tinha como chegar lá, de repente. Correta e mais fácil, menos sofrida. Eles ferram Going Mary nessa tentativa ali. Ferram legal o Mary. E aí eles chegam no céu, assim, completamente aleatórios, já sendo perseguidos, já devendo dinheiro, assim, bizarro. E aí a gente chega em Skypiea, efetivamente, né? Skypiea, que é uma ilha que está no céu, que é parte da ilha de Jaya. Tem um pedaço da ilha de Jaya faltando. Um geyser subterrâneo joga essa ilha lá pra cima, e a ilha fica lá em cima, né? E a cidade de ouro, a qual Mont Noland falava, vai pra cima, né? Essa cidade feita de ouro que tá lá. Então, Skypiea, ela é uma metade ilha de terra, que é essa ilha que foi jogada pra cima, mas ela é uma ilha no céu. Ela tem densidades diferentes de nuvem, de forma que eles têm nuvem mais terra, nuvem mais água, nuvem mais nuvem, né? E aí a gente chega lá em Skypiea e tem todo um desenvolvimento de apresentação desse lugar, que eu acho que é um momento que a história fica um pouco mais morosa. A gente tem a tecnologia dos... Putz, sempre esqueço. Dials, obrigado. Que é importante, né? Um elemento que o Sop vai se aproveitar muito bem. O Sop, que é um criador muito inventivo, ele vai se aproveitar muito bem. E é em em Skypiea, que a gente começa a conhecer um pouco mais da Robin. Que ela vai apresentando os elementos de arqueologia dela. A Robin é uma arqueóloga, ela é muito inteligente. Então é ali em Skypiea que a gente começa a conhecer a Robin e a entender essa personagem, começa a se interessar por ela, ela começa a se mostrar uma personagem muito interessante. Até aqui, a Robin é simplesmente essa pessoa mais fria, mais distante, que aparentemente se acha demais, né? Ela tem um clima de, eu sou superior a vocês, porque ela é mais culta, fica lendo o livrinho dela. Mas aqui a gente começa a entender um pouco mais quais são os desejos, o que movimenta ela. Cada um dos personagens de One Piece, a gente já falou sobre isso, tem um desejo, tem um sonho. Aqui a gente começa a entender um pouco mais a Robin e até o porquê que ela tava com o Crocodile. Havia um motivo para ela estar com ele.
Eu acho legal, o Skypiea não tem nenhum acréscimo à tripulação, né, do Chapéu de Palha, mas eu gosto de pensar que, na verdade, a Nico Robin se torna, de fato, tripulante aqui em Skypiea, porque ela inicia o arco realmente muito arrogante, um nível de arrogância muito grande, parecia que ela estava, a qualquer momento ela poderia abandonar a tripulação do Chapéu de Palha, parecia que eles eram apenas a carona delas, ela não era parte daquilo tudo. Mas conforme a gente vai desenvolvendo o arco, e em especial o próximo arco, vai ser mais significativo ainda nesse sentido, a gente percebe que Robin de fato é da tripulação do Chapéu de Palha. Luffy adotou ela como sua tripulante. Mas eu acho que aqui em Skypiea a gente consegue consolidar um pouco mais ela como parte dessa tripulação, a ponto de acontecer o que aconteceu depois em Water 7, que é o próximo arco. Com certeza. Mas a gente conhece aí mais a Nico Robin como de fato uma arqueóloga. Ela consegue entender os poneglyphs, né? Que são aquelas letras que falam um pouco do século perdido. Na verdade, eu não lembro se em Skypiea a gente tinha noção desse século perdido ainda, mas falam coisas misteriosas e que são importantes para a grande história do One Piece. Que lá no finalzinho de Alabasta ela já leu mas aqui começa a ficar mais... Quando eles encontram aí a cidade perdida, ela... Putz, é o momento dela ali de entender tudo. Se eu não me engano, até o de Skypiea é o que traz informações do Poseidon, que é o que eles vão encontrar depois na ilha dos Homens Peixe. Acho que é. Eu sou ruim dessa parte aí das armas. Muita informação. É muita informação espalhada, mas se eu não me engano é a Poseidon que eles leem ali em Skypiea. E o que chama a atenção também, né, nesse negócio da Nico Robin ali, a gente vê a paixão dela de fato por isso. É um sonho, gente. Ela é apaixonada por esse negócio dos poneglyphs. Ela é apaixonada por descobrir a história do mundo. É a missão da vida dela. Então ela não mede esforços, nem que ela caminhe sozinha. Eu lembro que tem momentos ali em Skypiea que ela tá andando sozinha, explorando a Ilha do Céu para achar informações. Tamanho é a ambição dela por conseguir essas informações. Então isso é muito interessante. Não só na Robin, em todos os personagens do One Piece, mas aqui destacou-se a Robin. Como essa personagem que tem um objetivo e ela não mede esforços e perigos para alcançá-lo. Perfeito. E aí, a gente vai ter então, na Ilha do Céu, 2 grupos. A gente tem um grupo do Enel, que é o vilão do arco. Ele é o opressor. É sempre isso, gente. A partir daqui, a gente tem um padrão desenvolvido em One Piece. A gente sempre vai ter um cara oprimindo a ilha, de alguma forma. E a gente sempre vai ter a tripulação do Luffy ali trazendo paz para essa população de alguma forma, trazendo essa liberdade. Então é isso que acontece aqui. Temos esqueci o nome. Enel. O Enel é um cara que comeu uma fruta e a fruta é uma logia, ou seja, ele é igual o Crocodile que virava areia ou o Ace que vira, fogo. Só que o cara vira eletricidade. Então, assim, ele é muito poderoso, ele é muito overpower, é muito difícil lidar com ele. E ele tem ali os seus objetivos de dominação geral do mundo e tudo mais. E a gente tem o pessoal que era da vila. E aí a gente tem o Gunfell, que eu acho que o Gunfell, pra mim, é o único cara relevante de ser falado aqui. Gunfell é o cara que conheceu o Roger, né? Quando o Roger foi pra Skypiea, ele conheceu o Roger. Ele tem um histórico com o Roger, né? E ele é um cara... Ele era o deus. Ele era o líder desse povo. E ele perde esse status de deus para o Enel. E é muito engraçado que na pronúncia japonesa, Gunfell é tipo Godfell. É como se fosse tipo o deus que caiu. Deus caído. Ele é o deus caído que perde lugar pro Enel. Porque o Enel é muito forte mesmo. Então ele é um personagem interessante, eu gosto dele, ele auxilia o povo. E ele tem um arco redentivo também no relacionamento dele. O Enel? O Gunfell. Ah, tá. Pensei que o Enel tinha um arco redentivo. Não, imagina. Não, o Enel pra mim é um dos grandes... Foi o primeiro... Eu sei que tem um Crocodile antes, mas o Enel foi o primeiro grande vilão que... Isso é algo legal em Skypiea. Que eu, pelo menos na minha leitura, na minha experiência no One Piece, achei que seria indestrutível.
ele tem esse poder do mantra que a gente ainda não conhece muita coisa do One Piece. Então o mantra surge nessa história, que é o poder... O Enel fala desse mantra e a gente não faz ideia do que é esse negócio. Porque o Oda faz isso, né? Uma coisa do Oda. Ele joga umas informações assim aleatórias e não explica muita coisa. Só lá na frente que ele vai explicar. Depois, às vezes muito tempo depois, que ele vai explicar o que é. E depois a gente vai entender que talvez seja uma habilidade de haki, na verdade, né? Haki de observação. Mas isso lá pra frente. Quando você tá lendo Skypiea, seguindo a ordem cronológica do One Piece, você não faz ideia do que é esse poder. Então o Enel tem esse mantra, o cara controla a eletricidade, o cara sabe tudo o que acontece na ilha, ele demonstra o poder dele porque ele ouve as pessoas, ele prevê futuro. E isso vai tornando ele um personagem tão difícil, até que eu falei, eu na minha cabeça eu pensei, não vai ter solução pro Enel. Ele é indestrutível. E ele é. O fato é esse, né? Não tem o que fazer, porque é um Logia. Logias são indestrutíveis. Com exceção de uma fraqueza, né? Toda Logia tem uma fraqueza. Exato. O Crocodile era água, por ser Logia de areia. No caso do Enel, né? Por uma tragédia do destino, ou... Genialidade do Oda. Genialidade do Oda, termo teológico, providência. Da divindade de One Piece. O vilão que ele vai encontrar é o antagonista dele vai ser o Luffy, que é borracha. Borracha é a fraqueza da eletricidade. Essa é uma cena que, convenhamos, ela é maravilhosa. O Enel, até esse momento, eu convido o nosso público a pesquisar essa cena. Ele tá pleno, ele é sempre um cara, ele lembra o Eminem, né? O pessoal fala que ele lembra o Eminem. Ele é sempre um cara que tá tranquilo, sempre sorrindo, sempre acima dos outros, sempre poderoso. E aí ele manda um baita de um trovão em cima do Luffy. E o Luffy não sente nada. A cara dele é maravilhosa. De tipo, cara, ele perde completamente a capacidade de raciocínio. Ele perde as estribeiras. Tipo, ele nunca encontrou alguém que não morresse diante dele. E aí ele encontra o Luffy, velho. E é maravilhoso. Eu achei o Enel um bom vilão também. Confesso que é um vilão marcante, não é um vilão esquecível. É um dos poucos personagens de Skypiea que foram marcantes mesmo, assim, pra mim, minha experiência de leitura. O Gunfall também tem uma história bonita. Eu acho bem legal tanto a queda dele, porque ele reconhece que ele não deu conta do Enel. Então, ele reconhece isso, se sente humilhado, mas ele sai de cena. É muito legal ver essa tranquilidade de lidar com a frustração do Gunfall e depois também de buscar se tornar melhor para conseguir lidar com o Enel e com todos os conflitos que tem ali no arco. Mas, amiguinho, não sei se está na sua lista, além do Gunfall e do Enel, particularmente eu acho que a maior parte dos personagens de Skypiea são descartáveis para mim. Mas tem mais 2 personagens, na minha opinião, cuja história é significativa, que é uma história de flashback. Justamente a história do Noland, né? Com o Calgara, que é um dos... que lidera o pessoal que tá na Terra, Skypiea, dessa terra que subiu. É Shandara o nome da ilha, se não me engano, é Shandara, eu acho. Shandianos. Que são os guerreiros lá. Isso. O Calgara é o personagem que foi um grande amigo, né? Ele é uma lenda em Shandara, né? Ele é o grande herói de Shandara. E quando o Noland conheceu a ilha de Shandara, ele faz amizade com esse Calgara. E é uma história muito... O One Piece, ele tem, às vezes, uns flashbacks muito bonitos de amizade entre personagens. Eu achei muito legal esse flashback também, particularmente. Uma lição de amizade. O Calgara, ele faz uma promessa pro Noland. Ele vai embora, né, o Noland, e ele fala que ele vai tocar o sino sempre, para que o Noland retorne e consiga se guiar para chegar de novo na ilha. E conta-se que o sino foi tocado sempre na expectativa de que o Noland retornaria. Ele nunca retornou, né? Ele acabou sendo assassinado pelo rei. E aí o Calgara até fica chateado, né? Porque pensa, poxa vida, né? Achei que éramos amigos, né? Então é muito bonito essa questão da amizade e tudo mais. Eu particularmente achei muito bonito. Achei que foi uma história bem emocionante, realmente, de One Piece. Um flashback emocionante. Top. Os detalhezinhos de One Piece, né? Os detalhezinhos de One Piece. Agora, realmente, tirando Enel, na minha opinião, tirando Enel e o Gunfall e Noland, com
o Shandara, como é que é o nome dele? Não sei, já esqueci, o Shandara, o Kalgara, tirando esses personagens, sendo bem sincero, todos os demais personagens do One Piece, na minha opinião, são descartados. De Skypiea, são descartados. São mesmo. É mais um pouco... Eu acho que esses personagens são legais, tudo. Eles também não são... Não sei, eu acho que eles não vão ser relevantes depois disso. Mas eu acho que a parte mais importante de Skypiea é a gente entender a complexidade do universo de One Piece. Ilhas no céu, raças. A gente está sendo apresentado aí a raças. A gente já foi apresentado aos tritãos. E agora a gente está apresentado a eles. Então a gente sabe que existem humanos, existem homens-peixe, existem gigantes, existem homens do céu que têm asinhas e tudo mais, seriam parecidos com anjos. Então nós somos apresentados a diversos tipos de raças. Eu acho que esse ponto é importante pro universo de One Piece. Mas fora isso, é isso, cara. O arco não tem lá grande coisas a adicionar pra gente, não. Minha visão. Não, também acho que não. Acho que ficou bem. Os sacerdotes mesmo, né? O Enel, ele tem os capangas dele, né? Que você mencionou até os... na tradução do mangá que eu li, eles são de sacerdotes. Eu não sei se eles têm algum outro nome Não vou lembrar. Do anime. Enfim, que são aqueles 4 que fazem as provações. Gente, são tão caricatos que não tem como levar a sério. Ainda mais quando você compara com os outros vilões que vão surgir em One Piece depois. Em Water 7, por exemplo, você tem vilões muito mais marcantes. Water 7 é um arco, na minha percepção, muito melhor. Sim, não. O arco posterior, muito melhor. Water 7 é um dos melhores. Mas o One Piece, ele traz sempre que tem o vilão, ele tem esses capangas que são quase que o nível do vilão, assim. Eles não são capangas quaisquer. Mas aqui em One Piece, em especial, tirando o Enel, esses 4 sacerdotes aqui são totalmente irrisórios. Daí tem aquele gordão, o Yama também, que é o general que comanda ali os exércitos do Enel. Ele até é forte e tudo mais, mas são tão caricatos, mas tão caricatos, que eles não conseguem estar nessa posição, não são dignos de estar nessa posição de vilões, na minha opinião, como o Enel está. É isso então, meu povo! Estoura meu áudio quando faço essas coisas. Aí daí você tem que abaixar lá e colocar lá no pequenininho. Mas isso é um pouco do Skypiea. É um arco legal, tem personagens. Ele é divertido, você pode dar algumas risadas. Mas ele não é um dos melhores arcos de One Piece. Ele termina de uma forma muito bela, meu amiguinho. Ele termina com o sino sendo tocado pelo próprio Luffy, metendo a cara do Enel no sino. Maravilhoso. O sino toca, o Mont Blanc Cricket ouve, se emociona. E a gente tem aqui um elemento importante, que daí eu posso teologizar se você quiser, que é o banquete, né? Eles Luffy liberta o povo e eles têm um banquete final, né? E aí a gente tem, na verdade, até o primeiro sinal de Nika aqui, mas isso é outro detalhe. E aí... a gente tem esse banquete e isso se torna um padrão de ação para One Piece. O Luffy, como libertador, vem, liberta o povo de uma escravidão e há um banquete final. E querendo ou não, meu amiguinho, é isso que Jesus faz por nós. Ele veio, nos liberta da escravidão, do pecado, e teremos o banquete, a ceia com ele no céu. O One Piece, de uma forma ou de outra, representa aquilo que o ser humano anseia: liberdade e festa. De forma muito interessante, o One Piece conta a história do desejo humano, e eu acho que é por isso que o One Piece é tão bom. Que a gente tá vendo o que vai acontecer com a gente um dia, em algum momento. Obviamente não é o objetivo do Oda, mas reflete alguma coisa ali. Não, eu acho legal também essa tendência do Oda em seguir padrões. Eu também acho muito legal. O Oda, ele constrói... Eu sou um cara sistemático, metódico, eu acho legal que o Oda também parece ser, porque ele cria esses padrões. Todo final de arco, de fato, tem uma celebração. Tem uma festa, geralmente é um arco, é um número inteiro do arco só dedicado à festa. É a festa e a nostalgia, né? Que eles vão lembrando as coisas mais importantes do arco.
Mas não as coisas tristes, as coisas felizes, porque o objetivo é celebrar. Aham. Eu acho muito legal isso em One Piece. E acho que é uma boa teologização, sim, da proposta, né? Afinal, todos nós almejamos o grande dia do banquete, em que poderemos desfrutar da companhia do Senhor por toda a eternidade. É isso. Muito bom. Mas é isso aí, meu amiguinho. Muito bom estar com você. Muito bom estar falando aí de One Piece. One Piece tá maravilhoso, gente. Olha, se você ainda não parou para ler ou assistir One Piece, faça isso. Não faça igual eu, que demorou tempos para fazer isso. Porque daqui a pouco vai lançar mais números e vai demorar para chegar onde estamos. Então não faça isso. Já comece, leia. Em um ano eu consegui chegar em Egghead. Dá tempo. Então assista, veja. One Piece vale muito a pena. É uma das grandes obras da cultura aí oriental que nós temos hoje. E creio que vai se tornar uma obra histórica. Já vai se tornar um clássico dos animes, dos mangás, com certeza. E algo obrigatório do futuro para todos aqueles que quiserem conhecer o mundo dos mangás. É isso aí, meu amigo. É isso então. Um beijo e um queijo.